Olá pessoal, eu sou o professor Rafael Barros, essa é a nossa 10ª aula do curso de Projetos Elétricos. Nessa aula nós vamos dar continuidade às etapas de elaboração de um projeto elétrico, né? E hoje nós vamos falar sobre a definição do tipo de fornecimento que será feita a instalação elétrica, né? A partir do levantamento de cargas que nós fizemos nas aulas anteriores, é possível definir o tipo de fornecimento necessário à instalação. Bom pessoal, então nós sabemos que uma instalação elétrica ela pode ser atendida em diferentes níveis de tensão e com uma quantidade diferente de fases, né? Então o que define que uma instalação vai ser atendida em baixa tensão, ou em média tensão, ou em alta tensão? No caso de instalações de baixa tensão, como é que a gente define se ela vai ser atendida de forma monofásica, bifásica ou trifásica, né? Então, é justamente esse tipo de definição que nós vamos estudar nessa aula, tá ok? A determinação do tipo de fornecimento não é tratada na NBR 5410, tá? Mas pelas concessionárias de distribuição local. Então, na NBR 5410 não vai estar dizendo, né, se a instalação precisa ser bifásica, monofásica, qual o nível de tensão. Até porque a NBR 5410 ela trata especificamente de instalações de baixa tensão. Então a gente tem que buscar informações junto às normas das concessionárias de energia local, né? E para a gente poder definir os critérios que vão justamente nos dar essa informação. No caso aqui da Paraíba, a Energisa trata desse tema na NDU 001, né? NDU são as normas de distribuição unificada. E a primeira norma, que é a 001, é justamente a norma que trata do fornecimento de energia, né, em baixa tensão. Então a gente vai agora fazer um pequeno estudo em relação a essa norma, tá? Para definir para esse nosso projeto elétrico modelo, né, qual é o tipo de fornecimento adequado a ele. Lembrando que em outros estados, né, a gente vai ter que se atentar a outras normas referentes à distribuidora presente naquele estado, tá bom? Então isso que a gente vai fazer a partir de agora aplica-se somente aqui na área de concessão da Energisa Paraíba, tá bem? Bom, então lá na NDU 001 é estabelecido o seguinte aqui, né? Que o fornecimento de energia será feito em tensão secundária de distribuição, ou seja, em baixa tensão, para as instalações com carga instalada igual ou inferior a 75 kW, ressalvados os casos previstos na legislação vigente. Então, de cara, a gente já sabe o seguinte, que para uma instalação ser atendida em baixa tensão, ela tem que ter uma carga instalada de, no máximo, 75 kW, né? Se a carga instalada for maior que 75 kW, então essa instalação ela terá que ser atendida num nível de tensão de média tensão ou de alta tensão, tá bom? E aí a norma NDU 001 já não se aplica a essa instalação, bem como a norma NBR 5410 já não se aplica a essa instalação. Aí já vai ser uma instalação de média tensão. Então não é o nosso caso aqui do nosso curso, né? O nosso curso nós estamos estudando as instalações de baixa tensão, tá bom? Então, essa é a primeira informação. Outra informação que tem lá na NDU 001. Para se determinar a modalidade de fornecimento ao consumidor, deverá se considerar para as categorias monofásicas e bifásicas a carga total instalada em kW e para as categorias trifásicas a demanda calculada em kW. Okay? Em ambos os casos, tanto a carga instalada quanto a demanda deverão ser declarados no pedido de ligação ou no projeto elétrico. Então, de cara a gente já sabe que a gente precisa ter a informação da carga total instalada e da demanda calculada para poder definir qual será a modalidade de fornecimento ali, ou o tipo de fornecimento daquela instalação, ok? Bom, a gente concluiu nas aulas anteriores o levantamento de cargas da instalação, né? Então a gente fez a previsão de cargas
cargas de iluminação, de tomada de uso geral e de tomada de uso específico. Então a gente tem essa tabela aqui, né? Para lembrar como ela foi obtida, então a gente tem que assistir as aulas anteriores, aí, especificamente a aula 8 e a aula 9, tá? Mas aqui a gente vai partir já dessa tabela pronta, que foi obtida a partir dos métodos de levantamento de carga, né, explicados nas aulas anteriores. Então a gente tem o que nessa tabela aqui? A gente tem uma carga de iluminação de 1,08 kVA, né, kVA, tá? Uma carga de tomada de uso geral de 6,9 kVA, tá aqui, e uma carga de tomadas de uso específico de 12,1 kW, ok? Então a gente viu lá que a NDU ela pede a informação da carga em kW, então portanto a gente tem que converter essas informações da iluminação e das tomadas de uso geral que estão em kVA, a gente tem que converter em kW, tá bom? E aí como é que a gente faz isso? A gente pode considerar um fator de potência de 0,8 para essa carga, porque isso é um fator de potência típico em instalações de habitação, né? Então se a gente for pegar os equipamentos típicos que se usam em residências ou em ambientes comerciais, etc., a gente vai ter lá um fator de 0,8, é um fator de potência bastante comum. Então vamos considerar um fator de potência de 0,8, né? E aí a gente sabe que a carga total vai ser dada por quem? Pela soma da carga de iluminação e tomada de uso geral, vezes o fator de potência, né? Porque aí eu transformo isso aqui em kW, né? O que estava em kVA vai virar kW, mais o 12,1 que já está em kW. Portanto, não preciso multiplicar pelo fator de potência, né? Então a carga total da minha instalação é 18,48 kW, tá? Então eu já tenho aqui a primeira informação necessária para definir o tipo de fornecimento, que é a carga total instalada. E eu preciso também da demanda, tá certo? Então, com relação à demanda, nós vamos tratar disso agora, tá? O que vem a ser a demanda, né? A demanda, ela é a potência elétrica instantânea solicitada por todas as cargas da instalação em conjunto. Tá? Então ela é a potência que está sendo demandada da rede naquele momento, né? Instantaneamente. Então, se você tem, por exemplo, um chuveiro ligado, um chuveiro elétrico ligado, um ar-condicionado, uma lâmpada, a soma da potência de todos esses equipamentos naquele instante de consumo é a demanda da instalação, tá certo? Então, portanto, a gente já consegue concluir que a demanda é sempre inferior ou igual à carga instalada, tá? Não tem como a demanda ser superior à carga instalada, porque mesmo que todos os equipamentos estivessem ligados simultaneamente ao mesmo tempo, então a gente teria demanda igual à carga instalada, tá certo? E outra coisa que a gente conclui é que a demanda ela varia ao longo do dia, ela não é fixa, né? Porque cada momento você tem um conjunto diferente de equipamentos ligados. Então, como definir, né, qual o valor da demanda se ela está variando ao longo do dia, tá? Então, para efeitos de dimensionamento, consideram-se fatores de multiplicação com a carga instalada, né? A gente chama isso aqui de fatores de demanda. E isso tem o objetivo de prever a demanda máxima provável da instalação, tá? Portanto, a demanda da instalação ela vai ser a carga instalada vezes um determinado fator de demanda. Então isso aqui, a ideia disso aqui é o seguinte, pessoal, é muito raro, é uma situação muito atípica que numa instalação todos os equipamentos estejam ligados ao mesmo tempo, né? Todas as lâmpadas, todas as tomadas sendo usadas, todos os equipamentos, tudo com a potência máxima. É muito improvável que isso ocorra. Portanto, a gente vai ter sempre uma demanda inferior à carga instalada, né? Agora, como definir, né, qual vai ser essa demanda ou qual vai ser o valor máximo dessa demanda, né, para que a gente possa fazer a nossa definição do tipo de fornecimento, tá? Então, para isso a gente vai utilizar esses fatores de demanda, né, que são fatores de multiplicação que tendem a refletir, né, o uso daqueles equipamentos. Então, por exemplo, se a gente disser que
uma determinada instalação tem um fator de demanda de 0,7, quer dizer o quê? Quer dizer que aquela instalação ela vai ter uma demanda de 70% da carga instalada, né? No máximo ali vai ter 70% da carga instalada sendo solicitada da rede. Essa é a ideia mais ou menos, tá? E aí o fator de demanda ele não é único para a instalação, ele vai ter um fator de demanda para cada conjunto de equipamentos, tá bom? E é isso que a gente vai ver a partir de agora. Então, na NDU 001 existem lá um conjunto de tabelas, são várias tabelas, tá? Com os fatores de demanda que devem ser utilizados. Essas tabelas elas se referem a equipamentos diferentes. Então, por exemplo, na tabela 03 lá da NDU, a gente tem fatores de demanda para iluminação em pequenos aparelhos. Ou seja, esse é o fator de demanda que a gente vai utilizar para as cargas de iluminação e tomadas de uso geral, tá? E aí ele divide lá tanto em função do tipo de atividade daquela instalação, como em função da carga instalada. Então, por exemplo, se você tem uma residência, que é o nosso caso, né? Uma residência com uma carga instalada, no nosso caso lá de 18 e alguma coisa, né? Então você vai ter que vir aqui e verificar o fator de demanda correspondente aqui, tá? Mas se você tem um restaurante, ou uma loja, ou uma igreja, o fator de demanda ele já vai ser diferente, já vai ser esse daqui, de 86% e por aí vai, tá? Então, para iluminação e tomadas de uso geral, a gente aplica esse fator de demanda daqui, tá bom? Para o caso de tomadas de uso especial, tomadas de uso específico, né, que são aqueles equipamentos que são lá dedicados, uma tomada dedicada especialmente a eles. Aí a gente tem outras tabelas, tá, que vão definir quais são os fatores de demanda para aqueles equipamentos. Então, por exemplo, aparelhos de aquecimento de água, que é o caso do chuveiro elétrico, da torneira elétrica. Então a gente tem aqui um fator de demanda equivalente à quantidade, né, de aparelhos. Então quanto mais aparelhos eu tiver na minha residência, menor vai ser o fator de demanda. Se eu tiver um único chuveiro elétrico, então o fator de demanda para ele é 100%. Se eu tiver 2, já cai 75%. Se eu tiver 3, já cai 70%. E por aí vai. Porque a ideia é que se eu tiver, por exemplo, 5 chuveiros elétricos na residência, é improvável que eu ligue os 5 ao mesmo tempo. Então, por isso que o fator de potência é 62%. Agora, se eu tiver só um chuveiro elétrico, na hora que eu ligar, eu já tenho 100% da potência dele sendo consumida. Então, por isso que é 100% o fator de demanda. Essa é a ideia. Aqui tem uma outra tabela para equipamentos como secadores de roupa, máquina de lavar, forno, micro-ondas, etc. Né? E aí também é em função do número de aparelhos. Tá bom? Então, em resumo é isso, pessoal. A gente tem que consultar aqui os valores, né, que estão nessas tabelas. Não são apenas essas três. Se você for lá na NDU, vão ter mais tabelas para diferentes aparelhos, tá? A NDU 001, eu coloquei um link para você obter ela lá no meu site, na página da disciplina. Vocês podem acessar lá e baixar a NDU, tá certo? E nós vamos agora fazer um exemplo de como a gente vai calcular essa demanda, tá bom? Então, como a gente percebeu, existe um fator de potência para cada conjunto lá para a iluminação vai ser uma coisa, para as tomadas de uso específico outra coisa e assim sucessivamente. Então, quem vai ser a nossa demanda, né? Então, eu estou dizendo aqui que a nossa demanda vai ser o D1 mais o D2 mais o D3, em que D é a demanda total, tá? Em kilowatt. O D1 é a demanda da carga de iluminação e tomadas de uso geral, que aí eu vou aplicar o fator de demanda da tabela 3. O D2 é a demanda da carga da torneira e chuveiro elétrico, que aí eu vou aplicar o fator de demanda da tabela 4. E o D3 é a demanda da máquina de lavar e da geladeira, que eu vou aplicar o fator de demanda da tabela 5, tá? Isso aqui é porque eu já sei lá quais são os equipamentos de uso específico da nossa instalação, né? No exemplo que a gente tem usado aí nas aulas, tá bom? E em um projeto diferente você vai ter que aplicar fatores de demanda de acordo com os equipamentos que você tem no projeto, né? Um que sempre haverá é esse aqui, da demanda da carga de iluminação e tomada de uso geral. Esse sempre haverá. Então você sempre vai utilizar lá aqueles fatores de demanda da tabela 3.
Mas aí os demais você pode ter D2, D3, D4, D5 e aí sucessivamente de acordo com os aparelhos que você tem na sua instalação, ok? Isso precisa ficar claro. Então vamos lá. No nosso caso aqui, quem vai ser essa demanda, né? Então, inicialmente, quem é o D1? O D1 ele vai ser a carga da iluminação, e aí vocês podem conferir esses valores aí naquela tabela que foi apresentada anteriormente, tá? A carga da iluminação, que é 1,08 kVA, mais a carga das tomadas de uso geral, que é 6,9 kVA, vezes o fator de potência, porque eu preciso deixar isso aqui em kW, né? Como as cargas estão em kVA, eu tenho que multiplicar pelo fator de potência para transformá-los em kW, tá? Então, vezes o fator de potência e vezes o fator de demanda, o 0,4, que é o fator de demanda que eu calculei lá na... Calculei não, né? Que eu encontrei lá naquela tabela 03 da NDU 001, tá? Para essa carga daqui, se eu for naquela tabela consultar, eu vou ver que o valor do fator de demanda é 40%. Então, por isso eu estou multiplicando aqui por 0,4, ok? Então, esse é o meu D1. Quem é o meu D2? O meu D2 é a carga da torneira, tá? Que é 5 kW, mais a carga do chuveiro, que é 5,6 kW. Então, isso aqui já está em kW, eu não preciso multiplicar pelo fator de potência. E eu multiplico isso aqui diretamente pelo fator de demanda de 0,75. Então, se eu for lá naquela tabela da NDU, eu vou ver que para dois aparelhos, o fator de demanda é o 0,75. É o 75%, ok? Então, esse é o meu D2. E por fim, o D3. Quem vai ser o D3? D3 é a carga da geladeira, que é 0,5 kW, mais a carga da máquina de lavar, que é 1 kW. Como já está em kW, eu não preciso multiplicar pelo fator de potência, né? Vezes o fator de demanda, que é o 0,7. Se eu for lá naquela tabela, eu vou verificar que para dois aparelhos o fator de demanda é 70%. Portanto, eu estou multiplicando por 0,7. Então, dessa forma aqui, eu calculo a minha demanda, né? É só eu fazer essa conta aqui de multiplicações e eu vou chegar numa demanda de 0,55 kW, tá? Então, essa é o valor da nossa demanda. Se a gente for lembrar lá, a nossa carga instalada é um pouco mais de 18 kW, né? Então, a demanda, como a gente já havia comentado, sempre inferior à carga instalada, tá bom? Então, essa é a forma que a gente calcula a demanda da instalação. E aí, com a informação da carga instalada e da demanda, eu já posso agora definir qual vai ser o tipo de fornecimento da minha instalação. Então, existe uma tabela lá na NDU, que no caso aqui é a tabela 17. Mais uma vez, vocês podem consultar a NDU completa, né? Tá lá no site da disciplina, no meu site, na página da disciplina, vocês podem baixar a NDU e lá vocês vão encontrar essa tabela 17, que a tabela 17 ela vai definir qual é o tipo de fornecimento que vai ser feito para aquela unidade de acordo com a carga e com a demanda da unidade. Então, a gente vai vir aqui, ó, a demanda e a carga instalada, ok? Se a carga instalada for de até 15,4 kW, então eu vou ter uma instalação monofásica, tá? Se ela for maior do que 15,4 kW, então eu tenho que ir para uma instalação trifásica. E aí, para definir qual tipo de instalação trifásica, eu tenho que olhar a demanda, tá? Então, no nosso caso aqui, que eu tenho uma carga de 18,48 kW e uma demanda de 11,55 kW, quem vai ser aqui o meu tipo de fornecimento vai ser o tipo T1, tá? Que é um fornecimento trifásico. A nossa demanda está aqui entre 0 e 24, né? No caso da nossa é 11. Então, é um fornecimento trifásico. Então, aqui eu tenho todas as informações sobre o tipo de fornecimento que eu vou precisar na minha instalação, tá? Então, primeiramente, ele é trifásico, tá? Ele é um fornecimento a 4 fios, sendo que 3 são fases, né? Então, são 3 fases e um neutro, tá? Eu vou ter
com relação ao condutor do ramal, né, o ramal de entrada da minha instalação, eu vou ter aqui no caso do ramal de ligação, que é aquele que vem diretamente da rede de distribuição, eu vou ter que utilizar um cabo multiplex, né, um cabo multiplexado de alumínio, com essas dimensões aqui, né, cabo de alumínio, com a dimensão de 10 milímetros, tá bom? Isso aqui já é o que? O cabo ele já vem multiplexado já com os 4 condutores, não é isso? No caso aqui, o ramal de entrada, que é aquele ramal que desce para o medidor, né? Eu posso escolher eles como sendo de isolação de PVC ou isolação de XLPE, tá? Que é uma isolação um pouco melhor. Nesse caso aqui, se for de PVC, eu vou ter que ter um cabo de 10 milímetros quadrado de área de seção transversal, tá? Se eu for para um cabo de XLPE, eu vou poder botar um cabo de 6 milímetros quadrados, tá? Geralmente a gente usa o PVC, então nesse caso eu teria um cabo, né, de 3, na verdade, são 3, né, para cada uma das fases, 10 milímetros quadrados, mais um neutro, 10 milímetros quadrados também. Então, 4 condutores aqui de 10 milímetros quadrados para o ramal de entrada. O aterramento, né, o condutor que vai fazer a ligação do aterramento. Então, nesse caso, eu vou ter que ter um condutor de 6 milímetros quadrados, tá? No caso do aterramento. No caso aqui da haste de aterramento, eu vou ter que ter uma haste de aterramento de 16 milímetros de diâmetro por 2,4 metros de comprimento, uma haste de cobre, ok? Aço cobreado, na verdade, né? Então já tem essa informação também. O disjuntor geral que vai ter lá na entrada, no quadro de medição, é um disjuntor de 40 amperes, tá dado aqui. O eletroduto de PVC rígido, que vai ser tanto faz, né? Se vai ser de PVC rígido ou se vai ser de aço galvanizado. Esse eletroduto ele vai ter que ter um diâmetro de 32 milímetros. Tá? No caso do poste, que eu vou utilizar lá para conectar o padrão de entrada, eu posso ter um poste duplo T, que aí eu vou ter que ter um poste duplo T de 150 decanewton, né? Essa é a força que o poste suporta. Se for um poste de tubo de aço, né, galvanizado, eu vou ter que ter um diâmetro desse tubo de 80 milímetros. Se for um poste de aço galvanizado quadrado, eu vou ter que ter um poste de 80 por 80 milímetros, tá? E por fim, eu tenho aqui a ponta LED, que é aquele eletroduto que desce, né? Que faz a conexão lá do poste descendo para o condutor. Eu vou ter que ter uma ponta LED com o diâmetro de 50 milímetros, ok? Então, essas informações aqui, elas são suficientes para dizer como é o tipo de fornecimento, o meu padrão de entrada da instalação, tá certo? Aqui a gente tem um desenho que também está lá na norma, na NDU, né? Que ele detalha melhor como será esse padrão de entrada, né? Então, por exemplo, a gente tem aqui um ramal de ligação, que é aquele ramal que tem que ser multiplexado, né? Com os condutores de alumínio. Aí aqui eu vou ter a ponta LED, que a gente acabou de falar, no nosso caso aqui tem que ser um diâmetro de 50 milímetros. Aí eu vou ter aqui a descida do ramal de entrada, né? Aí eu vou ter aqui a caixa de medição, onde eu vou precisar descer o aterramento aqui, né? Onde eu vou ter a haste do aterramento. E depois depois que passa pelo medidor, né, ele sobe aqui de volta e vai para a instalação, tá? Essa saída para a instalação, né, para a residência, ela pode ocorrer subterrânea também, que é o mais comum, tá? Aqui no desenho ele representou como se fosse uma saída aérea, mas o mais comum é essa saída ser subterrânea. E tem outros desenhos também com outras possibilidades de padrão de entrada lá na norma, tá? Então, o fato é que com as informações de carga instalada e demanda, a gente consegue definir qual é o tipo de fornecimento
necessário para a instalação, tá? Lembrando que todas essas definições que nós trabalhamos aqui na aula são referentes à norma NDU 001 da Energisa Paraíba, tá? Em outras áreas de concessão é necessário observar as outras normas para a gente fazer essa definição. Bom, pessoal, então assim nós encerramos a nossa 10ª aula. Tratamos aqui de como definir o tipo de fornecimento da instalação elétrica, né, a partir das informações de carga instalada e demanda. Espero que os assuntos tenham sido compreendidos, né? E fiquem à vontade para deixar comentários e sugestões para nós podermos melhorar as próximas aulas.